Ezequiel capítulo 20, as crianças, obrigado, Rai. As crianças até 12 anos estarão participando agora do culto infantil. Lembrando, queridos, que nós estaremos com as inscrições abertas a partir de hoje. Entretanto, nosso curso só vai começar no próximo ano. Provavelmente em janeiro, meados de janeiro, a gente começa a nossa terceira turma de homens ao máximo. Por que, pastor? Porque se a gente começar agora, em outubro, porque até a gente pedir o material, montar as turmas, pedirmos o material, a gente só vai começar em outubro. Como o curso tem 3 meses de duração, a gente vai entrar em dezembro fazendo o curso. Dezembro é mês de recesso, de férias, de Natal, de confraternizações, então a gente teria que interromper o curso e retornar no ano que vem. Então, para evitar essa quebra, a gente quer começar e terminar, sem nenhum tipo de interrupção. Então, por esse motivo, nós só vamos começar na segunda metade de janeiro. Mas é muito importante que você já dê o seu nome hoje. Pastor, eu quero fazer esse curso, porque a gente tem vagas limitadas. Quantos ELTRAs a Universidade da Família permite? Apenas 10, contando com os líderes. Já com os líderes. Então, cai para 8, porque tem o líder e o líder em treinamento. Então, só temos 8 vagas por turma. Nossa intenção é fazermos 2 turmas. Então, nós só teríamos 16 vagas. Irmãos, isso para a nossa realidade é pouco. São poucas vagas. Então, preciso que você não deixe para depois. Se inscreva hoje, procure a mim, procure o Eltlas ou o Jason. Lá em Eldorado está começando agora esse mês, né, Emi, Eduardo? Sexta-feira que vem. Então, a turma já está pronta, já está montada e já vão começar agora. Glória a Deus por isso. E lembrando que no final do culto nós vamos encerrar a transmissão e nós temos um aviso para toda a igreja, tá? É importante que você permaneça mais um pouco. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Está na tela, diz assim a palavra: Deus falando, procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse mais a ninguém. Encontrei. Vou ler novamente. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Senhor Deus, fale conosco nessa noite. Mais uma vez, eu coloco a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos. E reconheço a Ti, Espírito Santo, como aquele que fala à igreja. Então, fala conosco nessa noite, mais uma vez, Espírito Santo. Tenha liberdade em nosso meio e em nossas vidas, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, 2022, para quem não sabe, a média da nossa população brasileira está na casa de seus 216 milhões de habitantes. E você também já sabe que a proporção de mulheres é maior do que a de homens. Então, nós temos uma média de 110 milhões de mulheres e 106 milhões de homens. A diferença vai aí para 4 milhões. Mas ainda assim, querido, se você perceber, é um número muito alto. 106 milhões de homens, e imaginar o Senhor dizendo essas palavras, parece-nos que soa como um absurdo.
ele procura, assim como eu creio que foi na época de Ezequiel, ele procura um homem para se colocar como reconstrutor de muralhas, como alguém que vai empenhar sua vida não apenas em favor de si, mas de sua família e da sociedade. E Deus procura, mais a constatação no final do verso 30, é que Deus não encontrou ninguém. Deus não encontrou nenhum homem. Aí você diz assim, impossível, pastor. Se Deus olhar para o Brasil, ele vai encontrar 106 milhões. Quem dera. Quem dera fosse assim. Essa busca de Deus, irmãos, como Jason bem falou, não é por pessoas do sexo masculino. Não é apenas uma questão do gênero. Ele é um homem. É muito mais do que isso, é muito mais do que um órgão que identifique. É muito mais do que muitos pensam ser homem, que na verdade é encontrado por Deus, é alguém que está alinhado à vontade de Deus. É alguém que está buscando viver uma vida segundo o coração de Deus. Por isso a busca. Essa busca continua ainda nos nossos dias. Deus ainda continua procurando. Irmãos, é interessante porque ele não diz eu procuro um grupo, eu procuro um homem. Um homem. Um homem de verdade. O tema dessa mensagem é Deus procura homens de verdade. Deus procura homens que se ponham na brecha. Deus procura homens que se proponham a reconstruir muralhas, mas de forma legítima. Porque, do contrário, irmãos, nós podemos tornar o nosso serviço dentro da nossa casa e na sociedade, na igreja, um serviço sem legitimação. Paulo diz que esmurrava o corpo dele e se punha diante de algumas restrições para que ele não fosse reprovado no seu ministério. Então, queridos, Deus continua a procurar, e o propósito dessa procura, por que Deus procura homens primeiro para trabalhar nestes homens? E este curso tem essa finalidade, não apenas nos fazer melhores pais e melhores maridos em primeiro momento, mas primeiro trabalhar em nós, dentro de nós, mudando a essência, porque se a essência muda, irmãos, as outras coisas externas também mudarão. Então Deus procura homens para, primeiramente, reconstruir a imagem que foi perdida, a imagem de Deus que foi comprometida pelo pecado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e você sabe que por conta do pecado o homem perdeu essa característica, mas através de Cristo, essa imagem, ela pode ser restaurada na vida do homem. Irmãos, é propósito de Deus. Romanos 8, 29, a Bíblia é muito clara, porque ela diz, porque aqueles que Deus de antemão conheceu, leia comigo, Ele também predestinou, olha o que diz a Bíblia, para serem conformes à imagem de seu Filho. Então Deus ainda continua no propósito de restaurar no homem a imagem de Jesus. E o que nós mais ouvimos durante este curso é que ser homem ao máximo, ser um homem que tem o seu potencial maximizado, é aquele que se conforma à imagem, não é do pastor, não é do fulano, não é de Cristo, é aquele que vai conseguir alcançar em Deus essa semelhança proposta de ser um homem conforme Jesus Cristo. É propósito de Deus, é trabalho de Deus, é intenção de Deus, e Ele não vai parar de procurar. Ele não vai parar de procurar homens que digam sim, homens que digam eu quero ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Gálatas 4,19, mais uma vez reforçando, diz: meus filhos, o apóstolo Paulo falando para aquela igreja, por quem de novo estou sofrendo dores de parto, embora sendo homem, mas a gestação espiritual é algo que acontece na formação do discipulado.
Os homens de Deus, eles geram outros homens de Deus. E Paulo diz: meus filhos, por quem novamente estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Irmãos, a ideia e a proposta de uma liderança masculina é formar Cristo não apenas em si. Aí já começa o processo da multiplicação. É ver Cristo formado na pessoa de outros homens. É ver Cristo formado na sua casa, nos seus filhos, no seu lar. Então Paulo retrata exatamente esse objetivo de Deus. Eu não vou parar de sofrer por vocês, até que Cristo seja de fato formado na vida de vocês. Efésios 4,13, também concordando, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Ele não diz alguns, ele diz todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Ele está falando isso para a igreja. O objetivo de Deus para com a igreja é amadurecê-la, é tornar a igreja uma igreja amadurecida, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Irmão, você já se imaginou vivendo num ambiente onde todas as pessoas se parecem com Jesus? Você já imaginou isso? Sabe quais são os motivos de nossos problemas? É porque a gente não se parece com Jesus. Porque se a gente se parecesse, aquelas discussões, elas não existiriam. Aqueles ranços, aquelas agressividades, aquelas falta de respeito e tantas outras coisas não aconteceriam. O objetivo de Deus é que a gente chegue naquele dia e que todos nós nos pareçamos com Jesus. Aí eu pergunto, que ambiente será esse? Aí você diz assim: pastor, esse ambiente é lá na glória. Ok, concordo com você. Mas eu quero dizer que Deus não vai começar lá. Ele já começou aqui. Ele já começou no dia que você entregou sua vida a Jesus. E o propósito dele é formar Jesus em você. É você e eu nos parecermos com Ele. E Deus continua procurando homens que possam, por conta de se parecerem com Cristo, responderem ao desafio do nosso tempo. Irmãos, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, é uma história que todos nós amamos, que é um momento quando o Golias, ele desafia o exército de Israel, e o povo está amedrontado, e se levanta Davi, mas aquele momento traz uma verdade muito, muito poderosa. 1 Samuel 17:10 nos diz que o filisteu, afrontando o povo de Deus, ele continuou e disse: hoje eu desafio, isso palavras do inimigo, do filisteu, do Golias, hoje eu desafio as tropas de Israel. E o que é que ele estava pedindo? Dei-me. O que, irmãos? O quê? Um homem. Irmãos, quantos guerreiros tinha no exército de Israel? Quantos que nasceram e treinaram para aquele momento e para aquele dia? Quantos sabiam manejar da espada, da lança, do arco? Mas não tinha um homem que se levantou para enfrentar aquele gigante. Aí vem um, sem muita destreza, tentaram colocar nele uma armadura, deram para ele um armamento, ele se sentiu muito pesado. Ele disse: não é assim que eu vou lutar. E de uma forma simples, ele toma algumas pedras, e você sabe da história, ele destrói aquele que afrontava o exército do Deus vivo. Mas o que eu quero que você perceba comigo, irmãos, é que existe um inimigo nos nossos dias, que continua bradando em afronta à igreja e dizendo: me dá um homem só, para que lute comigo.
Ao mesmo tempo que Deus procurava um homem, o inimigo também procura, e dizendo, não tem um que possa lutar comigo, não tem um que vai me enfrentar, que vai evitar que eu destrua seu casamento, sua família, seus filhos. Não tem um que se levante para impedir que eu continue destruindo a sociedade e os valores que ela tem. Não tem um homem dentro dessa igreja de Hebron que consiga me encarar de frente. Irmãos, essa continua sendo a realidade. Há uma necessidade mais que urgente de se levantarem homens de Deus, homens que se deixam confrontar, como alguns disseram assim, irmãos, a gente não vem aqui, e a gente não tem essa realidade de passar a mão na cabeça, é confronto. O bom de tudo é que a gente tem um voto de silêncio, pena que a gente não trouxe hoje, mas todas as aulas a gente declarava o nosso voto de sigilo, de que tudo que fosse conversado dentro de sala de aula não sairia dali. As nossas esposas talvez sejam testemunhas disso, a minha é, por várias vezes, e aí amor, foi uma bênção? Eu digo, foi bênção demais, e ponto. Cadê as esposas dos homens? Levantem as mãos. Vocês estão sabendo de alguma coisa a meu respeito? Veja bem, irmãos, Deus continua procurando, o inimigo continua afrontando e dizendo, eu só quero um. Eu não fico com medo porque vocês se juntam. Eu não fico com medo porque tem vários homens no mesmo lugar e que carregam uma Bíblia debaixo do braço e que se dizem crentes e que se dizem cristãos. Eu não tenho medo disso, porque muitas vezes eu não tenho visto um homem que, apesar de se vestir, de carregar uma Bíblia e se dizer crente, eu não tenho visto um homem que possa guerrear contra mim. Irmãos, isso é afronta. E eu quero dizer que na nossa realidade esse tempo acabou. Eu vou repetir, porque eu não senti firmeza, não. Eu quero dizer que o tempo da afronta na nossa realidade como igreja de Jesus acabou! Porque se ele disser, me dá um homem, ele não vai encontrar só um, ele vai encontrar um exército em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Jesus. Aleluia, Deus está levantando um exército poderoso, de homens segundo Jesus, de homens que se parecem com ele, não na imagem caída de Adão, não na imagem corrompida do primeiro Adão, mas na imagem revelada, na imagem de um Deus bendito e santo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Os maiores desafios, irmãos, que a gente vive hoje, que o homem vive hoje, não é ter construído um foguete para chegar à lua. O maior desafio do homem não é conquistar o mundo pela tecnologia, isso está fácil. O maior desafio nosso é conquistar a nossa família, o nosso casamento. Num país em que no último ano 80 mil divórcios, sendo 20 mil de cristãos, aconteceu. Nosso maior desafio não é chegar na lua. Nosso maior desafio não é ganhar o mundo inteiro. O nosso desafio é conquistar a nossa casa. É manter o nosso casamento na presença de Deus e os nossos filhos debaixo da bênção do Senhor, sendo sacerdotes do nosso lar, sendo pastores da nossa família, sendo aqueles que se põem na brecha, que reconstroem muralhas e que não correm quando o inimigo bradar sua afronta, que não vão se acabrunhar, se acovardar quando um problema visitar a nossa casa, quando um problema visitar o nosso casamento. A gente vai dizer, eu sou aquele que Deus procura, eu sou aquele que será a resposta. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, isso eu quero dizer, foi escrito para servir de balizador para aqueles que quisessem ser ministros, pastores, obreiros, mas não é só para quem é obreiro ou líder, é para todos aqueles que entendem
a chamada de fé para todos os crentes que buscam a maturidade. Veja, se isso só é para pastor, irmão, ou só para líder, ou só para quem aspira a algum trabalho na igreja, ele diz que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Em primeiro momento, como eu disse, isso se refere àqueles que gostariam de exercer um cargo de liderança na igreja. Mas não somente para eles, mas para todo cristão. Porque quem não quer ver a bênção dentro da sua casa? Quem não quer ver os seus filhos andando com Deus? Quem gostaria dentre nós de estar aqui louvando a Deus e saber que seu filho está na boca, está andando com marginais, está praticando furto? Quem gostaria dentre nós? Nenhum de nós. Então, queridos, essa palavra, esse objetivo é para mim, é para você que está aí. É para você que está em casa. Governe bem a própria casa, irmãos, e o governar aqui não é ser ditador, não é ser opressor, não é ser machista, e fascista, e fascista, e tantoísta, que agora virou moda esse negócio. Governar bem a própria casa é saber dirigir, conduzir para o objetivo que Deus quer. É como se você estivesse dirigindo o seu carro. Você vai viajar, você pega o seu carro e coloca a sua família. Naquele momento que você está no volante, você está governando bem. Eu espero que assim seja. Todas as vezes que a gente vai dirigir, eu ponho as mãos no volante e estou orando: Senhor, põe as minhas mãos, as tuas mãos sobre as minhas. Senhor, livra a minha vida, porque eu sei da responsabilidade que eu carrego dentro daquele carro. O meu maior tesouro, a minha maior riqueza estará ali. Minha esposa e meus filhos, e minha sogrinha agora que está caminhando junto conosco. Então eu sempre oro: Deus, põe as tuas mãos, Senhor, livra-me do mal. Eu estou ali governando, eu estou dirigindo, eu estou conduzindo para o objetivo que a gente traçou. A mesma coisa o homem, Deus traçou um objetivo, Deus traçou uma meta, tanto para o casamento quanto para os filhos, para a família. E o homem de Deus, ele está conduzindo, ele está dirigindo aquele veículo chamado família, de uma forma sábia, de uma forma responsável, de uma forma ungida, dependendo de Deus, orando a Deus, buscando a Deus, para que Deus o livre dos males, para que Deus o livre dos acidentes de percurso, para que Deus o conduza em paz e prosperidade até o destino final. Isso é governar, isso é conduzir. E essa é a nossa maior necessidade. Esse é o nosso maior desafio. Eu sei que vocês, assim como eu, lembram das lições. Há um sacerdote em casa. Eu sei que vocês lembram da lição: firme, mas afetuoso. O homem não pode ser nenhum e nem apenas outro. Se ele for muito firme, ele esmaga a família. Se ele for muito afetuoso, ele virou um banana. Ele precisa do equilíbrio, ser firme e ser afetuoso, trocando de cabeça. Como o Emi disse, não é preciso outro marido, mas o mesmo marido transformado. Não é preciso um outro pai, mas o mesmo pai transformado. E esse é o nosso objetivo. E para finalizar, o que Deus espera de nós? 3 coisas rápidas. E eu marquei o meu timer e estou muito feliz, porque ele ainda tem um tempo e eu vou trabalhar dentro desse tempo que já está se findando. Mas o objetivo de Deus é esse: levar homens a viver segundo a imagem de Jesus. Mas o que Deus espera? Ele chama um homem e ele diz assim: é esse o homem que eu procurava. Que homem é esse? Perfeito? Não. Isso daí nunca seria encontrado, apenas Jesus Cristo. Mas algumas condições mínimas Deus procura. Primeiramente, que nós sejamos homens que conhecem a Deus. Que nós sejamos homens que oram. Que nós sejamos homens que vivem experiências com Deus. É esse homem que Deus está procurando, que o conhece, que ora e que vive experiências
com ele. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, quero, pois, que os homens, não está dizendo mulheres, mulher fala nos versículos anteriores. Aqui é para homem, como diz lá no Nordeste, macho, machixe, maduro e doce. É para macho, né, Emi? Cadê ele? Está aí? Benício bate na mesa. Benício é filho do Emi. Ele bate na mesa assim: aqui tem macho, né, Emi? Aqui é homem, é macho. Ele está dizendo que o macho, o alfa, só não é o ômega, porque só existe um que é o alfa e o ômega ao mesmo tempo, que é Jesus. Mas ele espera que os homens orem. Quero, pois, que os homens orem. Irmão, que luta é para um homem orar. Que luta é para um homem assumir o sacerdócio da sua casa. Que homem Deus está procurando? Um que ora. E porque ele ora, ele vai adquirindo experiência com Deus. É uma oração aqui e uma resposta ali e um testemunho lá. E à medida que ele ora, que ele vai vivendo experiências, ele vai crescendo e conhecendo mais a Deus. Irmãos, o problema é que a gente foi ensinado que a gente não tem tempo para orar. Que os homens trabalham de sol a sol. Que os homens trabalham de domingo a domingo e por isso a gente não ora. Mas glória a Deus, porque a gente tem mulheres únicas dentro da nossa casa que vão fazer isso no nosso lugar. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Porque não é isso que Deus espera de nós homens. O propósito e a palavra continua a mesma. Quero, pois, que os homens orem. Quero que os homens paguem o preço pela sua família. Que se ponham de joelhos. Que ponham as mãos sobre os seus filhos e os abençoe. Que ore pelas suas esposas e a abençoe. Eu quero esse tipo de homem que se dobre diante de mim e clame na minha presença, assim como Daniel, que após o decreto do rei, olha, por um espaço de 30 dias, nenhum homem pode fazer súplica a nenhum homem e a nenhum outro Deus. Ou seja, ninguém pode orar. Irmãos, eu fico pensando, se esse decreto fosse hoje, para a maioria seria a coisa mais simples obedecer, porque já não oram. Mas para Daniel foi algo extremamente difícil. E ele diz: o quê? 30 dias? Irmãos, a Bíblia diz, por favor, coloca no próximo. Daniel 6:10. A Bíblia diz que Daniel 3 vezes ao dia, ou seja, 3 vezes todos os dias, Daniel se punha de joelho. Vamos ler. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante de seu Deus, como era o seu costume. Não é que ele foi rebelde. O rei disse para não orar, agora eu oro. Não é psicologia reversa. Porque Daniel já costumava orar. E é esse costume que nós homens precisamos adquirir. É o costume de se dobrar diante do Pai. É o costume de estar ali diante de Deus em oração, em ação de graças, cobrindo a sua família, em intercessão e oração. Independente se existem necessidades ou não, independente se está tudo bem ou não, independente de qualquer coisa, independente do cansaço, independente da falta do tempo. Tem um livro que me impactou, de Bill Hybels, e o título desse livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Não é a ocupação que vai nos levar à desculpa da gente não orar. Então a palavra continua dizendo: eu quero, pois, que os homens orem. Pessoa mais ocupada do que Jesus, irmãos, é muito difícil encontrar. As pessoas não deixavam Jesus em paz. Era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada.
O tempo todo Jesus ora por aqui, ora por aquela família, Jesus faz isso, Jesus não tem pão, Jesus o vento está balançando o barco, Jesus a figueira estava, Jesus, irmãos, que agenda cheia. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele sempre encontrava ou criava ocasiões desconfortáveis. Vou repetir, Jesus, ele sempre criava ocasiões desconfortáveis para orar. Que ocasiões eram essas? Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: tendo-se levantado de madrugada. Eu pergunto, é fácil levantar de madrugada para orar, sim ou não? É uma ocasião desconfortável. E diz que quando ainda estava escuro, é fácil orar no escuro, irmão? Quando todo mundo está dormindo e o galo nem cantou ainda? E saiu para o lugar deserto. A gente gosta de movimento, a gente gosta de agitação, de barulho. Jesus disse assim: eu tenho que ter um lugar para estar com o Pai, para ouvir o Pai, para falar com o Pai, mesmo que eu precise no cansaço. Irmão, Jesus, se você for pegar o texto todo, Jesus veio de uma maratona, desde o início do dia ensinando, viajando, e a viagem não era a pé, viajando, curando, expulsando o demônio. À noite ele está pregando para um monte de gente, de madrugada ele está dormindo, poderia, mas ele estava orando. E ainda quando termina de orar, diz que todos estavam à procura de Jesus. Ele não tinha tempo. A agenda dele era lotada, mas ele sempre encontrava ocasião para orar. Como Isaac e como Zacarias, que sempre dedicavam tempo para orarem pelas esposas que eram estéreis. Isaac só foi pai porque ele orou por sua esposa, para que ela pudesse gerar. Zacarias só conseguiu ser pai, apesar de ser casado com uma mulher já velha e estéril. Mas a Bíblia diz que quando o anjo aparece para Zacarias, pai de João Batista, ele diz: a tua oração foi ouvida. Um homem que ora pela sua família é um homem ao máximo. E eu quero conclamar você, meu irmão, mesmo que você não tenha feito esse curso, pague um preço de oração pela sua família. Não terceirize a missão, a obrigação que é sua. Quem deve orar é você, homem. Você é o sacerdote da casa. E como o Binho disse, não é somente, né, Binho, como pensava, para colocar comida e pagar as contas, mas sobretudo para ser um homem de Deus dentro de casa. Um homem que ora, mas em segundo lugar, um homem que vive em integridade e transparência. Você leu no texto de Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Veja que a oração tem uma base. Não adianta o homem se colocar: eu vou orar, viu? Cadê? Chama os meninos aí. Vou orar por vocês agora. E aí levanta a mão, os meninos acham que vai bater. Porque o costume do pai é espancar. Porque o costume do pai é dar tapa na orelha do menino. Aí não adianta levantar a mão numa hora do dia e dizer assim: agora eu vou orar por você. Porque cai por terra. Toda legitimidade é posta abaixo. Porque a mão que tem que ser levantada é mão santa. É mão de integridade. É mão que não vai trazer vergonha para o evangelho. É mão que não vai trazer vergonha para a família. Levante mãos santas. Daniel, irmãos, ele passou pelo que eu chamo a CPI dos invejosos. Diz que havia alguns homens que estavam numa inveja de Daniel, porque ele foi colocado como um governador, uma autoridade, e havia mais alguns outros com ele, homens invejosos que queriam tirar Daniel daquela posição. E diz o texto, Daniel capítulo 6, versículo 4, então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar
esse pretexto, nem culpa alguma, porque Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Sabe, irmãos, existe uma crise de integridade. Existe uma crise que começa, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A gente muitas vezes reclama da corrupção no Brasil, de políticos corruptos, mas quem é capaz de fraudar, quem é capaz de usurpar, de tirar de alguém R$1, é capaz também de tirar 1 milhão. O que muda é a oportunidade que ainda não chegou. E nós precisamos, como homens de Deus, conforme Jesus Cristo, mostrar em nossa vida uma vida de integridade e de transparência. Dizer, olha, eu não sou perfeito, mas a minha vida está na luz. Eu não trabalho nas trevas. Eu não trabalho com arranjos. Eu não trabalho com falcatruas, eu não fecho os olhos para aquilo que está errado, eu não vou aceitar desvios, atalhos no meu caminho, eu vou me manter diante de Deus em pureza, eu vou me manter diante de Deus levantando mãos santas, sem ira e nem contenda, eu vou manter a minha vida como José lá no Egito, que não vai se curvar e se dobrar diante da impureza moral. Está lá a mulher do Potifar dizendo, vem deitar comigo, vem deitar comigo, e o José sempre dizendo, não posso, não vou. Chegou o momento, irmãos, que aquela mulher colocou José no aperto, você sabe dessa história. Ela disse, é hoje que eu te pego, é hoje que você deita comigo. E Daniel não ficou ali de olhos fechados, com mãos levantadas, dizendo, pomba gira, eu te repreendo em nome de Jesus. Daniel correu. Perdão, José, obrigado. José correu. Ele sabia que não dava conta de ficar lá repreendendo, irmão. Então ele corre. Ele foge. Ele vai embora. Ainda que isso gerou para ele um problema grande, mas Deus estava com José. Porque José era um homem de mãos santas. José era um homem que não comprometeu sua vida com as ofertas que esse mundo oferece. Homens, irmãos, que como Jesus estabelece o princípio, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Homens de palavra. Prometeu, falou, cumpra. Seja um homem que cumpra com seus objetivos, com seus compromissos, sua palavra seja empenhada com verdade. Chega de irmãos, homens que não falam verdade, que mentem, que floreiam uma situação que não existe. É verdade. É preto no preto e branco no branco, não é uma coisa nem outra. É verdade. Ainda que isso nos cause algum prejuízo, ainda que isso nos cause alguma perda, é manter o coração em integridade. E para terminar, 3 necessidades que Deus procura em nós, ou 3 características. Você viu comigo, homens que oram, homens que conhecem a Deus e que vivem experiências com Deus. Segundo lugar, homens com vida íntegra e transparente. E para terminar, homens que servem com dedicação a Deus e a sua família. Vamos repetir isso? Homens que servem com dedicação a Deus e a sua família. 1 Samuel, Neemias, por favor, Vanessa. Você vai ver homens na Bíblia. Noé foi um exemplo disso. Trabalhou com afinco, construindo uma arca. Ele trabalhou para quem, em primeiro lugar? Trabalhou para Deus, porque foi Deus que deu a ordem a ele. Mas em segundo plano, trabalhando para Deus, ele trabalhava para a sua casa, porque quem foi salvo foi apenas a sua família e os bichos. Mas eu quero que você entenda, quando você se propõe a trabalhar para Deus,
Não tem como você não focar primeiro na sua família, que é a sua primeira igreja. Você, varão, homem de Deus, você é pastor da sua casa. Você é pastor da sua família. Você é o responsável por estabelecer a presença de Deus na sua casa, por trazer a verdade da palavra para a sua casa. É você. Pastor, mas a minha esposa sabe mais Bíblia que eu. Então comece a ler a Bíblia. Não é para disputar, não. É para você assumir o seu papel. Que bom que ela sabe. E que bom que os dois crescem juntos, no conhecimento de Deus, abençoando e edificando a família. Mas isso não te isenta de você se debruçar sobre esse livro, de você dizer: Deus fala comigo, de buscar a verdade mais do que ouro, mais do que prata. Irmãos, se muitos de nós nos empenhássemos em conhecer a Deus e a sua palavra, como a gente se empenha em trabalhar, a realidade seria outra. Tem gente que bate orgulhosamente e diz: eu trabalho de 12 a 16 horas por dia. Que bom. Que bom que Deus te deu forças, capacidade, condições. Mas eu quero dizer que se você não gasta um mínimo de tempo na presença de Deus, isso que você está juntando vai ficar. Você está juntando e acumulando, está construindo, está edificando. E quando você partir, isso não vai, de fato, valer absolutamente nada. Vai ser vendido. Se você deixou muitos filhos, vai dar muitas vezes um problema para repartir aquele negócio. Eu não estou te desmotivando a você fazer isso. É bíblico. Os pais, eles entesouram para os filhos. É bíblico. Mas eu quero dizer que se esse é o seu único objetivo na sua vida, você não entendeu o que é ser um homem que Deus está procurando. Homens que se dedicam. Neemias capítulo 4, versículo 13, diz assim: então pus, e Neemias foi um homem que trabalhou muito para Deus, um homem que abriu mão do seu conforto. Irmãos, ele era copeiro no reino da Babilônia, quando Dário ainda era rei, e ele está ali. Quando ele soube da situação de Jerusalém, ele disse: eu vou lá, pediu permissão ao rei, deixou o luxo. Ele tinha, irmãos, ali, ser copeiro do rei era ter um cargo de altíssima relevância, porque antes do rei tomar a taça de vinho, quem tomava era o copeiro, porque se tivesse envenenado, quem morria não era o rei, era o copeiro. Então tem que ser alguém de confiança do rei. E ele chega para o rei e diz: ô rei, minha cidade está arrasada, está destruída, o que é que você precisa, Neemias? Eu quero voltar. Irmãos, ele saiu do conforto para ir para o meio dos escombros. Só que o propósito dele não era só edificar a cidade, ele não perdeu o foco da família dele. Neemias 4,13, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Verso 14, depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Eles estavam prestes a entrar no embate contra o inimigo. Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, suas mulheres e pela sua casa. Lute por eles. Lute por eles. Pegue espada. Vigie, ore, lute, lute, lute. Ah, meu irmão, você já imaginou homens assim? Você já imaginou o que seria da igreja se existissem mais homens assim? O que seria da nossa sociedade se existissem mais homens assim? E eu quero pedir que você se ponha de pé, por favor. Porque Deus continua procurando um homem. Deus não está aqui procurando uma equipe em primeiro lugar. Vamos juntar, galera, vamos juntar.
um homem. Pastor, isso é fácil. Você está disposto a isso? Está disposto a ser confrontado? Está disposto a ser discordado? Você está errado. Está disposto a alguém dizer para você, a Bíblia diz diferente? Não é assim. Você tem que mudar. Porque muitas vezes a gente chega, irmãos, achando que a gente é bom demais. Muitos chegam num curso como esse e pensam assim, por que eu estou fazendo isso? Lá em casa, está tudo bem. Deixa a tua esposa falar um pouquinho. Lá em casa, meus filhos são a bênção. Será que é? Às vezes você nem está sabendo do que está acontecendo, porque você não se envolve. Pastor, está sendo muito duro. Estou não, irmãos. Estou sendo brando. Para a realidade que se exige de nós. Para um inimigo que está afrontando todos os dias. Me dá um homem. Tem um homem aí não? Davi chega, fica doido, fica com sangue nos olhos, dizendo assim, quem é esse? Quem é esse? Para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou lá lutar contra ele. Irmãos, estava cheio de marmanjo, estava cheio de homem com espada, com lança, tudo assim. Um empurrando o outro, vai tu, vai tu, vai você, vai você. E todos davam um passo para trás. Não, você está doido? Olha o tamanho do homem. O homem tem quase 3 metros, 2,98 metros de altura. 2,98 metros de altura. Você olha para o Mateus ali, tem 1,98, né, Mateus? 1,94. Você imagina um homem com 2,98 dizendo, me dá um só, seu bando de frouxo, covardes. Isso era todo dia, irmãos. Todo dia. Deus continua procurando. E o inimigo continua dizendo, tem alguém aí? Fecha seus olhos. Ó Deus. Ó Deus, é você esse homem. É você esse homem. É você, querido. Aí você diz assim, ufa, pastor, glória a Deus que eu sou mulher. E hoje a palavra só foi para homem. Ei, minha irmã. Ei, mulher sábia. Ei, mulher valorosa e prudente. A mulher sábia continua edificando o lar. Quando ela está ali em parceria com seu esposo, em oração por ele, caminhando junto. Deixa ele só não. Para de ficar apontando o dedo. Fez o curso, estou vendo ainda nenhuma mudança. Não é lâmpada mágica não, viu, minha irmã? Não é só esfregar e sair um não. É um processo de desconstrução e reconstrução. Então ore mais pelo seu esposo. Mas eu quero falar para homens aqui, para homens. Deus está procurando um. E ele não encontrou nenhum. O inimigo continua dizendo, eu quero também um. E não apareceu um, até que Davi surgiu. E eu quero perguntar, tem algum homem aqui? Vou repetir, tem algum homem aqui? Homem que vai orar mais pela sua casa. Pastor, eu já oro, mas eu estou querendo saber se você vai orar mais. Homem que vai levantar a mão santa. Ou seja, se errou, pede perdão a Deus. Mas o compromisso é esse, Deus, eu não vou me vender. Deus, eu não vou manchar o teu nome. Eu estou disposto a consertar, mudar de vida. Mas eu estou aqui. Homem que esteja disposto a trabalhar para Deus e para a sua casa. Lutem pelas suas famílias. Foi o que Neemias disse, lute pelas suas famílias. Então, irmãos, eu sei que hoje a gente passou um pouco do horário, e vocês sabem que hoje nós estamos num culto atípico. É um culto de formatura. Mas eu prometo não extrapolar mais do que 5 minutos.
já estou encerrando. Eu peço um pouco mais da sua paciência, porque eu quero findar esse momento, fazendo um desafio. Se Deus está procurando um homem, eu quero ser esse homem. E eu sei que você também que está aí, você pode dar uma resposta para Deus. Pastor, se eu levantar a mão, é porque eu tenho que fazer o curso? Não, você faz se você quiser. Eu estou querendo saber se você quer ser um homem segundo Deus pede que você seja. E eu queria fazer um ato profético nessa noite sobre a vida dos homens. Se você ouviu a palavra nessa noite, Deus está dizendo mais uma vez: eu procurei um homem. Irmãos, em nome de Jesus, vamos mudar no nosso dia de hoje essa triste realidade de que Deus não encontrou ninguém. Que Deus encontre a mim e a você hoje. Então eu queria pedir você, homem, que quer ser a resposta desse texto, ser a resposta para Deus, dizendo: Deus, estou aqui, Pai, trabalha em mim, muda tudo dentro de mim, mas estou aqui. Sai do seu lugar, vem cá à frente aqui. Vai, pode encher, não tem problema nenhum encher. Mas você que quer responder a essa procura de Deus, eu estou procurando um homem só, que se ponha na brecha. Eu não encontrei ninguém. Vamos mudar isso, irmão. Vamos mudar isso, irmão. Estou falando só para homem agora. Mulheres, fiquem em oração por nós. Um homem só. O inimigo ainda continua: me dá só um. Só estou encontrando homens covardes. Só estou encontrando um homem que retrocede. Eu estou procurando um que venha lutar contra mim. Ei, querido, levanta sua mão santa nessa noite, em nome de Jesus. Levanta a sua mão santa que está aqui e começa a orar por você. Vamos começar hoje no para casa. Qual é o para casa? É orar pela nossa família. Começa a orar pela sua família, um homem que está aqui. Deus, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, nós não nos conformamos com esse resultado. Ninguém o Senhor encontrou. Ninguém o Senhor encontrou. Mas nessa noite, Pai, pela ajuda do Senhor, pela misericórdia a nós concedida, pela graça que foi derramada por Jesus Cristo e pelo poder do Teu Espírito, nós queremos dizer: Pai, nós estamos aqui. Pai, o Senhor procura um homem, e aqui nós estamos nessa noite, Pai. Pai, nós estamos e nos submetemos a que o Senhor mude a nossa vida de dentro para fora, mude a nossa realidade. Pai, nos faz conforme Jesus Cristo. Pai, desconstrói e reconstrói, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós não vamos nos acovardar, nós não vamos correr, Pai, mas nós vamos nos apresentar como Davi, como aquele que foi um homem segundo o Teu coração. Nós vamos dizer: eu vou. Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Pai, enche-nos da unção do Senhor. Pai, dá-nos uma fome maior pela Tua palavra. Pai, aqueles que nunca leram a Bíblia, comecem a ter fome por ela. Pai, aqueles que acham difícil se colocar em oração pela sua casa, comecem a encontrar ocasiões, ainda que desconfortáveis, ainda que pela madrugada, ainda que em locais desertos,
ainda que nos montes, ainda que dentro dos seus quartos, dos seus carros, ainda que dentro dos seus escritórios. Deus, eu oro para que o Senhor levante homens de oração, homens que conhecem a Deus, homens que têm experiências com Deus. Pai, em nome de Jesus, limpa as nossas mãos. As mãos precisam ser santas, e nós queremos confessar a Ti o nosso pecado de omissão, nosso pecado em muitas vezes negociar valores. Que nessa noite, em nome de Jesus, o sangue de Jesus Cristo purifique cada um de nós de todo pecado, de todo pecado, porque nessa noite nós nos levantamos para servir ao Senhor e servir a nossa casa. Ei, o inimigo não vai encontrar a nossa casa sem guarnição. O inimigo não vai encontrar a nossa família desprotegida, porque o Senhor levanta homens guerreiros nessa noite, que não vão retroceder, que não vão correr, e que se o inimigo disser eu quero um homem, a gente vai lá e vai dizer em nome do Senhor dos Exércitos, é que eu vou contra você. Eu quero dizer, meu irmão, o inimigo já caiu na sua vida, o inimigo já caiu na sua casa, o inimigo já caiu no seu casamento, o inimigo já caiu na sua família, na vida dos seus filhos. Ele já caiu em nome de Jesus. Diga amém, 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 Jesus, amém, amém, amém. Aleluia. Volta um pouquinho para o seu lugar, por favor. Nós estamos nesse momento encerrando a transmissão. Você que nos acompanhou, Deus abençoe você. Esteja um dia conosco aqui. Nós teremos a maior alegria em te receber, em nome de Jesus.